gente, mais uma gravação de podcast aqui do nosso Conexão Combicast. E olha só, quem diria, né, que a gente tem uma Kombi e um podcast junto, na região dos Jardins, em São Paulo, e gravando na rua, gente. Muito demais. A galera passando e olhando a gente aqui gravando um podcast. Então, se você está curioso, segue a gente aqui no canal do YouTube, aqui do Conexão com o Bigcast. E se essa história vai tocar você, compartilha também pelo Spotify. Olha que legal. Você pode compartilhar esse conteúdo pelo WhatsApp. Estamos também na plataforma no Spotify, gente. Que demais, né? Gente, é o seguinte, faz muito tempo que eu queria conversar com essa pessoa pessoalmente. É, porque geralmente a gente estava conversando só pelo WhatsApp. Pois é, que era um projeto Rádio WhatsApp, era um podcast que fizemos pelo WhatsApp. Você acredita? Pois é. Fizemos esse podcast com conteúdos incríveis pelo WhatsApp, que circulou o mundo inteiro. E aí eu falei para essa pessoa, olha, eu tenho vontade de fazer um podcast dentro de uma Kombi. Ele falou, pô, tô dentro, bora, é possível. Estou com ela aqui, que ela tem uma empresa relacionada à gestão de pessoas, gestão de negócios, escritora, palestrante, quase atleta. Quase atleta. Tô com ela aqui, Fernanda Murada! E aí, garoto? Tudo bem, Fê? Tudo certo, graças a Deus. Que Tudo em ordem. demais, hein? Muito bom ter você aqui com a Ah, gente. é uma honra para mim, assim, ver o projeto realizado. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Assim, o quanto você colocou amorosidade nesse negócio, que você sempre quis fazer. Você tem muito dom para isso mesmo, assim. Então, eu fico Obrigado. muito, muito, muito feliz, assim, de ser uma convidada sua, assim. Muita Ah, honra. não tinha como você não ser minha convidada, Fê, porque assim, quando você lembra quando a gente se conheceu ou não? Você lembra de A fato? gente estava na pós, né? É, A gente lá estava, a da gente fazia PUC. pós, e aí a gente começou a trocar umas mensagens no WhatsApp, vindo do grupo ali. Isso mesmo. Lá da pós da PUC, né, do Rio Grande É, do Sul. é. Você gostou do curso? Eu adorei, Psicologia positiva, eu né? gostei. Eu achei que ele, assim, ele é um guia, né, para a gente começar a entrar nessa conversa de valores pessoais, de forças de caráter, que é falar da gente, né, sobre a gente. Então eu gostei muito, assim, foi um curso que me agregou muito. Acho que a gente teve aula com papas aí da psicologia, né. Verdade. A gente teve aula com o Daniel Goleman, O Karnal, né? a gente teve aula com o Martin Le Seligman, que foi o, né, o grande iniciador, vamos dizer assim, de colocar a psicologia positiva como uma das ciências da psicologia. Então, o corpo docente era um corpo docente muito forte, assim, então foi muito bacana. Te atraiu o corpo docente, aí você falou: "Ah, deixa eu" ou não, foi pelo tema mesmo da psicologia? Foi pelos 2. Os Eu 2? fui, mais por conta de entender algumas outras nuances da psicologia, né. Como eu já estava com a consultoria, e a consultoria saía um pouco, né, da questão só técnica de gestão, né, era um olhar para pessoas mesmo. Eu comecei a me capacitar nesse olhar para pessoas, então comecei a fazer alguns cursos relacionados a isso. Ah, tá. E aí fui pesquisar e encontrei a psicologia positiva, vi a psicologia social e tal, mas esse curso, particularmente da psicologia positiva na PUC, me chamou muita atenção pela forma como ele estava, constituído ali, né, de conteúdos mesmo. E aí quando eu vi o corpo docente, eu falei: Falar: "Cara, os caras são os fera, caras né". muito foda, assim, né". Tem uma galera que lança os cursos aí e tal, se a gente não pesquisar direitinho, né, ver Não, referência, né, total, você tem que saber com quem você vai de quem você vai aprender alguma coisa, entendeu? Porque dependendo, não vale a pena, é cai fora, né. tempo jogado fora, dinheiro jogado fora. Esse curso foi muito bom, assim, a gente, de fato, eram referências, quando se fala de engajamento de pessoas, de equipes, quando se fala de liderança, quando se fala, de inteligência emocional, como o próprio Daniel Goleman. Então, Sim. assim, acho que E tem tudo a ver foi com a sua área, né. tem tudo a ver com a minha área. Aliás, falar na sua área, quando a gente fala você falou Minha da área constru atual, né. sua área atual. Falando da sua empresa, e aí você vai trazer um pouco mais dela,
que define a essência do seu trabalho hoje, Fê? Quando você olha assim, você fala são 6 anos já a sua empresa, né. 6 anos. Quando você fala assim: "É a essência do meu trabalho, do que eu faço", o que que é? Você sabe que no sábado eu fui convidada para participar de um evento, de uma marca chamada Mata, Mata. que é uma marca de alimentação regenerativa. Eles usam, a alimentação da floresta e transformam os alimentos da floresta em superfoods. Ah, que legal. É, muito interessante. É um alimento bem limpo, assim, né. E você tem tudo ali, vira uma refeição, porque você tem a proteína certa, o carboidrato certo, né, tudo que vem da floresta mesmo. Zero agrotóxico, imagina, né, zero Sem conservante, é uma veneno coisa nenhum. maravilhosa. É. E aí eles me convidaram, eu falei: "Gente, mas por que será que eles me convidaram?" Porque era uma roda de conversa de 8 pessoas, assim, alguns especialistas em nutrição, especialistas, né, na floresta e tal. Eu falei: "Gente, mas eu lido com pessoas, E né, você mas" se joga, e né. aí eu fui, eu falei: "Cara, eu vou", né. E lá, olha que interessante, como nada é por acaso, eu sempre falo isso, a gente estava falando disso agora há pouco, né. Eles, reuniram a gente para discutir sobre atitude regenerativa, que é Hum. muito o que a gente faz quando a gente passa a se alimentar pensando no que a gente está se alimentando, né, Sem celular. de onde vem esse alimento, né, Aham. que alimento é esse, como é que ele é plantado, porque, assim, por trás de uma cadeia de orgânicos, tem toda uma cadeia produtiva, Tem uma né, história, né. tem uma história. Então a gente tem que entender também que história é essa, Sim. né. É de fato orgânico no conjunto, né, Todo o da manejo ali, de né. todo o Tá. É. manejo, na logística, né, porque às vezes é orgânico do ponto de vista de plantio, mas quando você olha do ponto de vista de logística é zero, Sim. né, Desde a orgânico. embalagem, né. Desde a embalagem, É. né, aí a gente começa a olhar para tudo. E a gente nessa conversa, falando muito para a gente se aprofundar mesmo no que é que tem dentro desse superfood da mata, a gente chegou nesse ponto aí de discutir as nossas atitudes regenerativas, que é isso, é você olhar para o que você está comendo, é você olhar o que que você está fazendo com o seu corpo em termos de atividade física, se Uhum. você usa medicação, se você não está usando medicação, como é que sai da medicação e tem uma vida mais saudável, né? Como é que você É possível? Claro que sim, É. claro que é É, possível, né. claro que é possível, né, só é possível. A grande questão é que dependendo do seu adoecimento psíquico, né, ou da sua doença física, dependendo do estágio dela, você precisa da medicação até para você conseguir ter uma certa dose de condições mentais e físicas para você trabalhar aquilo e ir tratando aquilo, né. Tem gente que está muito mal e você precisa da medicação. Sim. Pelo menos num primeiro momento. Mas quando você vai entendendo que tudo faz parte, né, da cura, desde a alimentação, a cuidar do seu intestino, a cuidar da sua atividade física, o que que você faz de manhã cedo, como é que você usa a sua rotina, né, o quanto você se prioriza nisso, quando você entende que o trabalho ele faz parte da sua vida, mas você não pode ser escravo dele e ele não pode vir só para te remunerar, né, ele precisa vir Sim. para te realizar. É isso que você está fazendo aqui. O que você está É fazendo aqui verdade. é trabalho, mas é um trabalho Sim. que te realiza, né. Demais. Então quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente entende que é disso que trata a atitude regenerativa, sabe. É você ter um olhar, regenerativo para a vida e se colocar nesse centro, de possibilidades, né. É. Então hoje quando você define o teu trabalho, é uma você faz uma regeneração das das pessoas poderem ver o seu lado melhor que elas têm dentro dela, que elas não conhecem? Muitas vezes, né, É muitas isso vezes mesmo? elas não conhecem mesmo, né. Ou eu viajei aqui? Não, não viajou não, muitas vezes elas não se conhecem mesmo. E assim, é muito interessante porque eu atendo basicamente executivos, né. Uhum. Qual o nome da empresa? A gente não falou. Setu, Setu? Por que Setu? de Seja Você, porque minha mãe é espanhola, as minhas raízes são espanholas e Ah, Setu é uma tradução livre de Seja Você, né. que legal. Então desde É sempre difícil era sobre isso. ser você? É É, difícil? né, É, desde olha. sempre é sobre isso, Aham. desde sempre foi sobre isso, sobre a gente assumir, reconhecer como a gente é, né. E se melhorar nos pontos que a gente acredita que a gente precisa Melhorar. melhorar, sabe. Eh,
Então, quando a gente olha do ponto de vista do executivo, que está lá sentado numa cadeira de poder, de liderança, com uma super pressão, né, da governança da empresa, Uhum. que ele precisa entregar resultado, que Sim, ele tem que manejar poder, ele tem que manejar, né, ego, ele tem que manejar vaidade, sim, muitas vezes dele próprio, né? Claro que da equipe que ele lidera, ele tem que olhar um pouco para isso, mas se ele não souber quais são os gatilhos dele de poder, de vaidade e de ego, ele não vai conseguir se perde. entender por que é que o resultado não está chegando, da onde é que está vindo o problema, quais são as questões, né, com os liderados diretos dele, como é que ele pode ajudar a isso. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Fábio Coelho, que é CEO do Google, né? Uhum. E ele estava falando sobre isso, assim, o papel de um CEO é ajudar as pessoas que ele lidera a resolverem problemas que elas não estão dando conta de resolver, né? Então tem Nossa. muito mais a ver com orientar e estar disponível para isso, Uhum. do que fazer propriamente dito. Muitos resolvem fazer. "Ai, não, porque só eu sei fazer, eu faço melhor que os outros", né. E aí você Sim. vai concentrando poder, concentrando decisões, concentrando tarefas, e você deixa de fazer o que você precisa fazer, que é escutar as pessoas, entender como é que você pode servir a elas de um jeito melhor, né. E você só entende que o papel de servir é um papel nobre, quando você entende o que é importante para você, Caraca, né. verdade. Então é por isso que dá para ter esse tipo de conteúdo falando com um executivo, C-level de uma empresa, de uma corporação, que tem desafios, né, super, complicados Aham. de resultado financeiro, porque tudo no final, quando a gente começa a rebobinar essa fita aí, diz respeito a como você se relaciona com as pessoas, como você se comunica com elas, como você, consegue extrair delas o que elas têm de melhor. E você só vai fazer isso se você conseguir fazer isso com você. Então, você acha que todo executivo, né, que está atendendo tem que fazer terapia? Deveria, Seria as empresas falam assim: "Olha, vamos deveria, você vai ter que fazer terapia, cara". deveria. Esse trabalho que a gente faz, eu sempre brinco, assim, ele não é terapia, mas é um trabalho terapêutico, né, porque a gente fala sobre isso. Ontem eu tive aqui, no café que está bem na nossa frente aqui, uma sessão Uhum. com uma cliente minha, que acabou de chegar do México, eh, deixou o cargo de diretoria de uma grande empresa lá para voltar para o Brasil, Ela é por brasileira? questões ela é brasileira, por questões Tá. pessoais e tal, e a gente estava falando sobre isso, assim, como é que tem que ir no endócrino, porque as taxas hormonais podem estar comprometendo, né, o humor, Uhum. a vitalidade dela. Tem que olhar para a questão da terapia, porque ela acabou de voltar, a mãe está com uma questão de saúde, Ah, então, sim. né. Então, assim, a gente ainda tem um pudor quando a gente fala de terapia, né, ou Sim, de psicanálise, de achar que a gente só recorre a isso quando a gente está no fundo do poço, já né, tá quando a gente doente, né. está sem conseguir ficar de pé, né. E é uma bobagem isso, porque na hora que a gente entra no processo de terapia, a gente entra para se escutar, na verdade, né. O papel do psicanalista, principalmente, é ouvir, né, Tá bem atento, né. tá bem atento, porque Eu pela ouvi psicanálise, o que cura é a linguagem, né, e é não é só você falar. linguagem verbal, o corporal, né, É, diz muito ainda, é né. você falar, né, você falar. E por que você falar cura? Porque você se escuta, e você se escutando, você começa a entender o que que ressoa em você de fato do que você está falando. Sabe aquela história da coerência, né? Que tem muito da história do no mundo corporativo, do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, Sim, né? sim. É por isso que as empresas acabam se afundando. Quando a gente se depara com lideranças que têm a cadeira de liderança, mas efetivamente não são líderes, né? É porque são pessoas que falam, mas não fazem, né? O que estão falando. Você já pegou executivo que você fala assim: "Cara, você não é", assim, você analisando, cara, você não é líder, assim, tá Claro, muito distante de ser um líder. claro. Não sabe servir.
Já peguei não agora na minha consultoria, mas ao longo da minha carreira. Eu tenho uma carreira de 30 anos no mundo corporativo, né. 30 anos. A Olha, eu vou te dizer que a grande maioria não era preparado para a cadeira de liderança, assim. Sentou na cadeira de liderança porque entregou um bom resultado, ou porque tecnicamente era muito Tecnicamente muito bem bom, entregava muito bem o resultado dele, entregava muito bem o resultado, tecnicamente era bom, tinha uma boa formação, mas né, de ensino, mas na hora do trato com pessoas tinha muita dificuldade de esclarecer o que espera delas, muita dificuldade de dar um feedback real, né, carinhoso. As pessoas falam: "Nossa, Fernanda, mas dar feedback é muito difícil". Gente, é a coisa mais fácil que tem. É só você, colocar amorosidade no seu feedback. Se a pessoa entender que o que você está falando para ela, você está falando porque você se importa com ela, né, e com o resultado que ela está gerando, ou que ela poderia estar uhum, gerando e não está gerando, você pode dizer qualquer coisa para ela. Eu já dei feedbacks, assim, dificílimos. Eu já falei para uma pessoa que ela fedia. Eu acho que é sério? a coisa mais difícil de você falar para alguém. Sério, Fê? É, Caraca, mas velho. é isso, assim, eu falei: "Cara, você não pode entrar nessa reunião comigo, você está fedendo". Né, na hora que você entrar nessa reunião, esse cliente, que é um cliente importante para você, ele era um parceiro de trabalho. Falei: "Esse cliente que é um cliente importante para você, cara, ele não vai te dar conta dele, porque ele vai associar, né, esse desleixo né, com a questão do odor, com um desleixo profissional, né, com uma não responsabilidade de entrega. Então, assim, não dá". E a pessoa estava fazendo porque errou o lugar, desceu, saiu, veio andando várias quadras, era um lugar, Chegou daquele super jeito. quente, chegou pingando de suor e eu falei: "Cara, não entra na reunião, eu vou entrar sozinha, vou dizer que você teve um problema, fica tranquilo, vou dizer que você pediu desculpa, vou te passar tudo que a gente tiver conversado aqui, você não vai perder o cliente, mas se você entrar comigo, você vai perder o cliente". Cara, assim, é uma pessoa que anos depois eu reencontrei, E aí? Estava eh, fedendo? Não? e ele Hein, depois de hoje anos ele ainda estava fedendo? não, ele hoje é um dos maiores empresários que a Olha que gente tem legal. Olha em que legal, Brasília. cara. Não posso falar o ramo, não posso falar a Sim. empresa, porque, né, vai ser muito simples de identificar, mas ele tem um programa de televisão, pra você ter uma ideia da força que ele tem. Olha que legal. E quando a gente se encontrou super por acaso, eu fui para fazer uma reunião com ele sem saber que era ele. Quando ele me encontrou na Aí você falou: recepção, eu falei para a "Puts". recepcionista: "Ah, eu vim falar com fulano". "Ah, só um minutinho e tal, não sei o quê", mas era um fulano o nome inteiro e eu chamava ele pelo apelido, Sim, né. Eu o conhecia pelo apelido. E aí eu tô na recepção esperando, de repente ele passa, olha pra mim e fala: "Fernandinha", ele me chamava de Fernandinha. Eu falei: "Gente, o que que você tá fazendo aqui, menino?", nem me toquei, né. Ele falou: "E você, o que que você tá fazendo aqui?", antes de me responder. Eu falei: "Ah, eu vou ter uma reunião com o fulano", que era o nome completo sim. dele. Ele falou: "Prazer". Eu falei: "Ah, você tá de brincadeira?". Ele Nossa, falou: "Fernandinha, cara. eu sou dono disso aqui tudo, vem aqui que eu vou te apresentar". Abriu o escritório, pediu silêncio para as pessoas, ficou todo mundo olhando para ele, que era um escritório aberto. Ele falou: "Ó, quero dizer para vocês que ela é a responsável por tudo que eu tenho, porque lá atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, ela não me deixou entrar numa reunião que foi a reunião mais importante da minha vida, porque nessa época ele pegou essa conta, e era uma das maiores contas publicitárias da Entendi, cidade, né. entendi. Então, cara, você consegue falar tudo para as pessoas, mas elas precisam entender que você está Desde que falando você porque conheça a pessoa também, assim, né, é. assim, E desde que elas entendam o que você está falando, porque você se importa, sabe. Não é só porque para mim vai ser bom, sabe. Não é só porque eu te dizer isso, você mudar isso, para mim ou para a empresa vai ser bom, é para você também vai ser bom, né. que visão, hein, cara. Que é você se importar com o outro, né, Rogério. Ah, liderar é isso, para mim, o que que é liderar? Liderar é se importar com o outro, é isso, simples assim. Quando a gente fala de liderança, quem você olha, assim, que você conhece, que te inspira ou que você fala: "Mano, esse cara realmente é um grande líder", assim? Ai, gente, graças a Deus, tem muitas boas referências, assim, né. Tem um cara que eu acho muito genial, assim, por conta da simplicidade dele, que é o Obama, Obama. sabe. Eu acho um cara, assim,
incrível, simples, humilde, né, o cara foi o presidente da maior nação do mundo, entende? Tinha um superpoder na mão, e era um cara ali tranquilo, simples, que estava ali como pai, que estava ali como marido, Sim. né, Sempre a esposa junto, né? sempre a Michelle do lado e ele, né, ali reverenciando também o trabalho que ela fazia, sempre muito humilde nesse lugar de eu não faço sozinho. Eh, Tem uma frase dele que está no Instagram da Setu, o Instagram é @setuconnection, só para deixar claro que não é Ah, só Setu. Tem uma frase dele no meu Instagram que é: "A mudança, seja a mudança que você espera para o mundo", né. caraca. Que é isso, assim, a gente fica falando muito de mudança, mudando, "Ai, mas tinha que mudar, mas tinha que mudar", o que que nós estamos mudando para que o que a gente queira que mude, de fato mude, né. Verdade. "Ai, as pessoas não estão, sendo verdadeiras", e a gente está sendo verdadeiro? Não Você tá está sendo é, verdade. verdadeiro? Né. Ou você está mentindo para você mesmo uma série de coisas? "Ai, o governo é corrupto", e você, né? O que que você está fazendo? Qual é a sua parte, né, na corrupção? Né, quando você tem a possibilidade de ser um pouquinho corrupto, você é ou Tirar não? vantagem ali, né? Né, você tira vantagem ou não? Então, é sempre olhar para a gente primeiro, para depois a gente ter a expectativa de que o outro também faça alguma coisa diferente, ou mude, ou melhore, ou ajude, ou, né? Você ajuda, sabe? Eh, eu faço parte do conselho de uma ONG chamada Child Fund, que é uma ONG internacional que cuida e trata crianças e adolescentes em vulnerabilidade, né. Tá. Uhum. E eu escuto muita gente falar: "Ai, queria tanto fazer um trabalho voluntário". Gente, tá aí, tá cheio de trabalho voluntário para fazer. Vem Tem. fazer, sabe. "Ah, mas eu não sei se que ONG é séria para eu doar um dinheiro", é só pesquisar, né. Child Fund é uma ONG super séria, você pode apadrinhar uma criança, custa R$ 74 por mês. Quando você fala isso, a pessoa já desiste de fazer voluntariado, né. Sério, cara? Ai, não, "Ai, vou ver". Aí quando você vai ver, cadê? Você fez? Não, não fiz. "Ai, mas é porque eu estou apertado agora esse mês". Gente, R$ 74 É. é dinheiro? É dinheiro, mas assim, Dependendo do local, não paga nem a não pizza, né? paga nem a pizza, É. né. E você tá apadrinhando uma criança que pode amanhã ter dependido disso para ter um futuro melhor, né. Tem um diretor da Petrobras que é inclusive um ex-apadrinhado nosso da ONG, que entrou agora para o conselho junto com a gente, porque ele falou: "Gente, a gente precisa divulgar esse trabalho, porque eu sou fruto do resultado disso, né. Olha Se só, que eu não legal. tivesse tido o apoio do Child Fund, eu não teria tido as condições para estudar que eu tive, eu não teria conseguido sair da miséria que a gente vivia, eu e a família, e hoje eu não estaria na Petrobras numa posição, executiva". E Olha ele que fala com massa, hein? muito orgulho disso, assim, Do é um cara passado, né? eu vou te passar o contato dele Ah, me para passa. você entrevistá-lo. Nossa, Ele é um vai ser cara uma história muito, incrível, hein, muito cara? interessante, muito simples, muito humilde e, assim, de um sucesso profissional absurdo, né. Então a gente esquece que as pessoas que estão aí, que hoje são bem-sucedidas ou que têm um bom emprego, ou que um dia pode ser que a história delas não tenha sido tão bonita assim, Sim, né. sim. É, Eh, tem umas histórias que, né, Temos histórias complicadas, difíceis, é. né, e se a gente não se dispuser a ajudar, fica um pouco mais difícil, né. Caramba, Fê, que demais, hein, meu. Ô Fê, qual que é o maior desafio que as empresas encontram quando contrata a sua consultoria, fala: "Olha, vem aqui dar uma palestra, vem conversar com o meu time". Qual que é a principal dor aí dos CEOs da né, que tá te contratando, fala assim: "Olha", aí você fala assim: "Caramba", que é decorrente, né, é corrente, quer dizer, É. que você fala assim: "Cara, qual é a principal, assim, queixa?". Então, são 2 coisas aí na sua pergunta. Uma, o principal desafio. O Desafio, principal tá. desafio de quem me contrata é conseguir lidar com a verdade, Uau, sério? né, porque o meu trabalho é um trabalho de uma consultoria boutique mesmo, e que eu vou pessoalmente, eu converso pessoalmente com as pessoas, o diagnóstico é feito ali no um a um, e a gente começa a falar verdades mesmo, Na né, lata. na lata. E aí vem um compilado de coisas e eu faço uma devolutiva, normalmente quem me contrata é o CEO, eu faço uma devolutiva para ele e para a diretoria executiva,
sobre como, né, as pessoas, os colaboradores, as pessoas que estão ali trabalhando com ele, você pode dar o nome que quiser, funcionário, colaborador, empregado. Sim, Eu tenho zero apego a nomenclatura ali, essa né. questão de chamar por isso ou por aquilo, não é isso que vai te fazer respeitar mais ou menos a pessoa, Sim, né. Eh, mas eles escutam coisas reais, de problemas que eles não estão resolvendo, né. Então lidar com isso, com essa verdade aí, eu acho que é o mais difícil. dói, né. A maioria dos meus clientes é muito engraçado que eles a gente começa, os atendimentos, eles falam: "Ai, meu Deus do céu, vou apanhar onde hoje, né? Que é que você tá lá vem ela, né, Sem me dar uma massagem, surra". sem massagem. Então eu acho que esse é o maior desafio, tem que ter muita coragem, assim, para botar uma lupa e entender: "Tá bom, onde que eu me implico no não resultado que a minha empresa está gerando?", sabe? Onde que a nossa equipe de diretores, de áreas, se implicam na não integração de equipes que nós temos, porque a gente tem mania de dizer que o problema de integração de equipe é da equipe, Sim, né. Tá bom, e qual é o seu papel como gestor dessa equipe ou dessas equipes, né? Como é que você pode entrar e atuar? De fato, às vezes tem um ou outro ali que eu chamo mais de erva daninha, né, que são pessoas que não têm fit com aquela equipe, com aquela cultura, uhum. com, né, o que você acredita naquela empresa. Aí você, de fato, precisa fazer esse ajuste. Mas, de um modo geral, você tem que se implicar como gestor, como liderança, né. Então acho que a primeira coisa em relação ao desafio é isso, é topar tomar no peito, assim, sabe. Tipo assim, Tá, o meu, que é minha responsabilidade que eu não estou fazendo, ou como eu posso melhorar a cara, fazer, tipo assim, o né. problema é você, daí começa a falar assim: "Ó, meu, o problema É, da empresa é é, você, cara". Eu atendi um CEO que quando eu comecei a escutar as pessoas, ele falava: "Pô, Fernanda, não entendo, tem muito turnover aqui e tal, não sei o quê, eu nas reuniões eu tento ser mais leve, eu conto uma piada, né, para tornar a reunião de resultado menos Mas tensa, é, e então, então, porra, preciso aí que você me ajude a entender o que que é que é a geração Z mesmo que fica trocando o tempo todo, não é, né?" Porque a gente também tá botando a desculpa toda é isso na que eu ia falar geração agora. Z, né. É, Essa geração também tá carregando tudo. coitado. Eh e aí eu comecei a entrevistar as pessoas e tal, sabe o que mais eu escutei? O quê? "Fernanda, ele sobe com a gente no elevador e não dá bom dia. Você acha Nossa, que é uma piada numa reunião de resultado que vai fazer a gente se conectar com ele? Não é, né?", caraca. O simples, né. entende? Então, assim, tem muito óbvio em tudo que eu acabo trazendo, mas que são obviedades que as pessoas não têm ou não percebem, ou não têm nem coragem de encarar, sabe? Porque não são fáceis de encarar, né. E eu levo isso desse jeito, falei para ele, sentei com ele e falei: "Olha só, não adianta querer fazer piada na reunião de resultado se você não cumprimenta as pessoas no elevador". "Não, mas é porque às vezes eu estou ocupado no celular". Isso, então se desocupe, entra no elevador e fala com as É pessoas. até uma oportunidade de você conhecer o seu O colaborador, elevador é da né. empresa dele, só tem a empresa dele no prédio. Então todo mundo que está dentro daquele elevador ou é fornecedor, ou é É. cliente, ou é funcionário. Então entra e fala: "Oi No fulano, tudo bem como Beltrano? tá as coisas, Oi como foi o gente", dia. entendeu? "Pô, o dia hoje vai ser punk, reunião de resultado hoje, vamos lá, força", sabe? Aí vai fazer uma reunião que Porque é você quebra um agradar. pouco, as É. pessoas começam a entender que você é uma pessoa de verdade, né. Porque tem muito isso também, né, quem senta na cadeira de liderança é muito colocado como o salvador O também da pátria ou o demônio, né. sim, é. Ou é o cara Intocável. intocável, o pior cara que tem, ou então não, é o cara que vai resolver tudo. Não, ele é uma pessoa como eu, como você, Sim. entende? Que também tem questões, que também tem problemas familiares, que também tem questões de saúde, que também tem bom Tem as humor, contas pra que pagar, né. também tem mau humor, que também tem conta para pagar. A conta pode ser diferente da minha, Sim. mas é uma conta para pagar, né. Aham. Então é um lugar muito solitário também. E eles se É. queixam muito disso: "Ai, mas o as pessoas não vêm falar comigo". Mas muitos não vêm falar, porque a gente ainda tem e vai ter por muito tempo essa questão hierárquica, né, de
Putz, o cara é meu chefe, eu não vou bater lá na sala dele e Sim, falar: "Ô fulano, quer um café porque eu tô sentindo que você tá meio azedo hoje", sim. né, você não tem essa intimidade pra às vezes ele até precisaria disso, Ou mas falar um assunto que nada a ver, assim, falar de assunto futebol, né: "E aí, cara, seu nada a ver. time ganhou, tal, não sei o Eu quê", fiquei faz tão espiada com o time dele que sim, perdeu, você sim, acha sim, que o cara sim. vai levar a sério e Sim, vai ficar puto e vai te sim. demitir porque você sacaneou o time dele, né. Uhum. Então é muito papel da liderança abrir esse canal de comunicação e de proximidade com as pessoas, né. Cara, é uma coisa tão simples, né, Fê? É. Então eu acho que o desafio é esse, lidar com as verdades que eu trago mesmo, Tá. diferente de outras consultorias que são bem protocolares e que só trazem o que o cara quer ouvir, eu trago o que está rolando. Ele querendo ouvir Não ou ele traz não nada pra querendo agradar ouvir. o cara. Não, não. Tá Aliás, tudo perfeito, só todos os mexe meus clientes, se vocês quiserem, no site tem depoimento de vários deles, tem as marcas que eu atendo, é só entrar em contato e perguntar: "Como é que foi a Fernanda aí?". Certeza que você vai ouvir: "Cara, a Fernanda fez uma avalanche aqui de transformação aqui, a gente só tomou na cara, mas melhorou muito tudo", que né. bom. E a outra pergunta era a maior dor, né. É, A maior dor é sempre como é que eu trago um melhor resultado. Né, a maior dor é como é que eu faço as pessoas trabalharem juntas, em prol do mesmo objetivo, do mesmo resultado, porque tem muito essa cultura de uma área querer se sobressair à outra, sim. né, Uma competição interna competição interna, e ninguém sai né, ganhando, né? e todo mundo perde, É. né, principalmente a liderança executiva, né, principalmente a governança da empresa, porque o resultado da empresa depende Às vezes um disso. executivo, né, a liderança tá fazendo uma ação específica, tá dando um bom resultado e acaba: "Ah, não compartilha não, né, com outra É, equipe". Tem muito isso ainda, né? muito. E o cara Mas fala assim: "Não, vamos aí compartilhar, né". então, mas Ó, aí a mas o cara gente quer: "Não, eu quero estar em primeiro", é, né. E o mas aí parceiro a ali, gente coitado. volta para aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, né. Qual é seu gatilho de vaidade, qual é o É. seu gatilho de ego, qual é o seu gatilho, né, de sentar numa cadeira de poder, sabe. Como é que você fica vigilante, porque isso pode cair no colo de qualquer um de nós. Sim, Né. sim. A gente tem que ficar vigilante. Você quando ficar uma estrela do podcast, né, vai passar por esse desafio de ser Ai, cara. humildezinho quando alguém te chamar para tomar só um Só um cafezinho, cafezinho. né. Fala assim: "Ah, não tem agenda". "Ah, Não fala tem ali com a agenda, com a minha pô, assessoria". fala lá com a minha assessoria, entendeu. É constante, Ai, o ai. exercício é constante, o exercício da humildade é constante, é todo dia a gente olhar para o outro e falar: "É todo mundo igual", entendeu. É todo mundo igual, independente da religião que você tenha, é todo mundo igual. Tem um filme que é Todo Mundo Igual, né, tem um filme que traz isso, um filme Todo Mundo Somos Iguais, acho que é esse o nome do É, filme, acho que Somos tem sim, Iguais, isso mesmo. Somos Iguais, que traz a história de um casal, um executivo também, e eles estão se perdendo ali, né, e super bem É isso mesmo. financeiramente, É um filme bom, muito bom. muito É um bom filme esse muito bom. filme, muito bom, Somos Todos Iguais, Acho que tá na lembrei. Netflix, se não me engano, É, lembrei né. disso. Aliás, você dá uns spoiler de filmes, É, de de vez em quando eu dou. leitura. De vez em quando eu dou umas dicas de livro, dou umas dicas de Você tá lendo o quê, assim, atualmente? eu Me fala juro um só, não juro vale pra você, ou as você pessoas vão me achar uma maluca, ou né, você não tá mas lendo nada, não, duvido. tem 8 livros. Sério? É, que agora eu aprendi que eu não preciso ficar tensa de ler um, depois o outro, depois o outro. Então eu vou lendo, leio Conforme um, depois eu vou lendo conforme o mood do meu dia ou conforme o conteúdo o que eu que você quer ir queira buscar ali, aprofundar um pouco o mais. repertório ali. É, é. Então, eu tenho relido A Biblioteca da Meia-Noite, que foi um dos melhores Ah, livros que eu cara, já você li. falou desse livro mesmo. É, É bom? eu tenho relido um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sério, E cara? acho que vai ser um dos melhores livros que eu ainda vou ler para o resto da minha vida. É um livro muito Ele trata o especial. quê, assim? Cara, ele é a sua história. Sério? Sabe todas as vezes que você fala: "Se E eu não se tivesse e se se eu não tivesse deixado o banco, o sim, que que eu estaria fazendo? nojo. Se eu não tivesse tido meus filhos, o que que eu teria feito com esse dinheiro? Se eu tivesse viajado para tal lugar", né, toda vez que a gente fala o "se", tem uma pontinha de dúvida e de talvez arrependimento de não ter escolhido um outro caminho, né.
E o livro exatamente mostra que você, quando você volta para esse outro caminho, ele te dá essa possibilidade de ir para essa história. Ah, então tá, vamos ver se você não tivesse seus filhos, Como seria? como seria? E aí você começa a viver como se você não tivesse seus filhos. E aí você Caraca, começa a olhar e fala: "Cara, mas a minha vida sem os meus filhos ia ser uma merda. Não, eu não quero viver essa vida. Nossa, eu não queria esse si". Ah, sim, então tá, então você quer ficar preso a essa história aqui? Você quer viver o Rogério sem filhos aqui, seguir a sim. vida? Ou você quer voltar lá para sua vida com seus 2? Não, não, quero voltar mesmo. Aí você volta, você sai da biblioteca e volta. A biblioteca é como se fosse um lugar que você tem todas as possibilidades do seu cis, e você experimenta cada um deles. É muito, muito interessante, assim. Caramba. É, Biblioteca da Meia-Noite, isso aí. é isso? Mas eu posso ler durante o dia também. Pode, deve. Legal. Você tá fazendo psicanálise, né? Tô, Caramba, cara. tô E aí, como tá fazendo. sendo essa experiência aí? Eu tô fazendo, Rogério, porque assim, eu nem sei se um dia eu vou clinicar, tá? O meu objetivo primário não é esse, porque eu adoro o mundo corporativo. Eu sou uma pessoa de negócios. Apesar de ter um olhar muito focado em pessoas e desenvolvimento humano, eu sou uma pessoa da área de negócios. Eu fiz isso 30 anos da minha vida, né? Uhum. Mas a psicanálise, ela é quase a base do trabalho que eu faço hoje, né, que é escutar as pessoas. Desde escutar um CEO com as questões que ele tem ali dentro da companhia e poder mentoreá-lo nisso, e poder discutir coisas que eu já vivi, Experiência. caminhos que eu já percorri, experiências boas ou ruins, erros que eu já cometi, etc. Tudo vem da escuta, né. Até projetos de pessoa jurídica, que eu entro na empresa para fazer um diagnóstico, para Uhum. entender qual é a questão da comunicação, qual é a questão da integração de times, o que está pegando, que o resultado não está vindo. Sempre tem a escuta por trás disso tudo, né. E a psicanálise é sobre escuta. Então eu falei: "Bom, lembra que não é terapia, mas é um processo, de uma certa forma, terapêutico?", Sim. né. É, você trouxe Eu isso mesmo. fui para a base para entender qual é a base da psicanálise, para entender um pouco mais isso, porque tem muito de processo terapêutico no que eu faço hoje, né, olhando para a área de negócios. Ah, que massa, meu. É, É legal isso, né, você vê uma pessoa que tá sempre buscando ali o conhecimento, buscando a sua versão melhor, buscando melhorar o seu repertório, porque, assim, é uma área de negócio, fazendo psicanálise, é, né, falou assim: "Pô, não tem é, nada a ver, né". tem É, tudo assim, a ver. e tem tudo a É. ver, né, cara. E na verdade, assim, essa coisa de estudar, as Você ama pessoas estudar, têm né, que cara. estudar, cara, Você mas ama, é eu porque acho a muito gente legal tem isso que aí. estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender coisa nova. Eh, Porque é legal, porque amplia seu repertório, porque você fica menos, você julga menos, né. À medida que você vai estudando coisas diferentes que você não tinha estudado, você começa a perceber que a gente sabe muito pouco da vida, que as certezas que a gente tem nem são certezas, não tem certeza, De gente, nada, né. entendeu. Eu tive, pessoas na minha vida que eu tinha certeza absoluta que iam ficar comigo para o resto da vida, amizades que eu tinha certeza absoluta que iam ser amizades, assim, eternas, e não são mais. Você trouxe Deixaram um de post ser. seu falando um pouco disso, eu acho. É, deixaram de ser, né. Então não tem certeza. "Não, tenho certeza que essa pessoa não", não, não tenha certeza, porque pode ser que a sua expectativa em relação a ela, Dá ruim. hum, não esteja tão alinhada com o que de fato é possível, né. Ô Fê, e aproveitando, como saber isso? Como ter esse time que, assim, que aquela pessoa tá alinhada com o que você acredita, com o seu propósito, sabe? Você trouxe um pouco disso, você falou assim, num post seu assim: "Olha, cuidado, viu, aquele seu parceiro que você acha que é seu amigão", né. Eu fiquei ouvindo assim, né, e aí você começa a misturar as coisas, né. É. E eu acho que é nessa que a gente se perde, né, É, no mas mundo é corporativo. sempre muito em função da gente se enganar com a gente também, Tá, né. A gente se engana com as relações que a gente está estabelecendo. Você acha que está estabelecendo uma relação e na verdade não não está, tem nada a ver, né. né, na verdade não está. "Ai não, mas o cara é super meu brother".
para você. Será que ele te enxerga dessa maneira, né? Então eu acho que também, de novo, é muito sobre a vaidade, é muito sobre o ego, é muito sobre você reconhecer que talvez a pessoa não seja tão sua brother assim como você gostaria que ela fosse, né? Mas aí mexe com um egozinho ali, porra, que merda, tô sendo rejeitada, ó, putz, a pessoa não gosta de mim tanto quanto eu gostaria que ela gostasse. Gosta, e ela não tem culpa também, às vezes, por não gostar, né? E isso também serve para os relacionamentos pessoais, né? Eu Sim, falo muito isso, assim, tá tudo sim, tá misturado, tudo né? junto, né. É, Aquele lance de falar assim: "Olha, seus problemas você deixa em casa, passou da porta aqui da empresa, é outros 500", não não, dá, não não dá, dá, né. Você não tem carrega isso tudo, não. né, A vai gente carrega do tudo com a trabalho pra gente, casa também, né. porque tá tudo dentro da gente. Você leva Hum. com você, você leva com você dentro do elevador, quando você dá bom dia, quando você não dá bom dia, né? Você leva no trânsito, você leva na relação profissional ali com um colega de trabalho, com o chefe e tal, e você leva nas suas relações afetivas, amorosas, tá? Tá tudo misturado, não tem como você ser uma pessoa em casa e outra pessoa, né, no É trabalho. um só, né. É um só, é um só. Eu não vi ainda a série Ruptura, dizem que a série propõe esse deslocamento, né. Você quando está no pessoal, você vive uma coisa e um lado seu, você quando está no profissional, você vive um outro lado seu. Eu não vi a série ainda, quero ver, Qual o nome mas da é uma série? série, Ruptura. Ruptura. Acho que ela é da Apple TV, se não me engano. Foi muito bem falada, assim. Quero assistir e tal, mas obviamente é um entretenimento ali, mas Mas você acredito vai que assistir ela com um olhar faça. você vai assistir com um olhar já de psicanalista Eu acho que ou eu acredito que ela faça uma análise crítica sobre isso, né. tá, E na psicanálise a gente fala muito isso, assim, não existe o ser psicanalista. O que existe é você tratar ou trabalhar com a psicanálise, ah, né. sim. Então, certamente esse olhar via psicanálise vai me acompanhar quando eu Sim, estiver sim, assistindo o sim. filme, porque ele me acompanha aqui agora, porque ele me acompanha quando eu estou nas empresas fazendo, né, a consultoria para os executivos, porque ele me acompanha quando eu estou fazendo processos individuais de transição de carreira, a gente fala sobre isso, mas o que que você quer da sua carreira? O que que você quer da sua vida? Sabe? Também não dá para depositar na carreira todos os anseios que você tem, as carências que você tem de vida afetiva, né, das buscas que a gente vem E querer que a trazendo empresa e resolva os seus querer que a problemas, né. empresa resolva ou que a sua carreira resolva todos É, os seus problemas afetivos lá de trás que você mal teve coragem de ficar olhando para eles para resolver, né. e você se acaba entrando naquela situação de se fazer de vítima e falar: "Ah, é a empresa", mas É, será que é a é, empresa? a gente tem que se implicar, sabe, Rogerinho? Que aí começa a fazer a psicanálise ou fazendo algum tratamento terapêutico, o cara vai ver que o problema é muito mais fundo, né. É, a gente tem que se implicar e se implicar nem sempre é fácil. Na verdade, se implicar é sempre muito difícil, que é você pegar a responsabilidade para você, né. "Ai, não, mas eu tô imensa. Ai, porque eu não consigo ir treinar". Consegue. Se você quiser treinar, você consegue. Você vai treinar. Dá um jeito, né. Se você não quiser mais, ser inflamada, né, e ter esse percentual de gordura que você tem, você consegue reverter, sabe. E não é papo de autoajuda, de: "Ai, olha para cima e faz figa e força Pensa e positiva, acredita né. e pensa não, não é isso. É ter atitude, é fazer, né. É ir lá, acordar muitas vezes às 5 da manhã, tomar um banho para dar uma despertada e ir treinar, porque o único horário que você tem para treinar vai ser de 6 às 7, e é isso. Eu tenho uma filha que trabalha, assim, bizarramente, ela trabalha 14 horas por dia. Qual o nome dela? Gabriela. Gabriela Gabriela Muradas. Muradas, É Gabriela isso. Muradas, ah, que demais. Trabalha no escritório Ela faz o quê? de advocacia, Ah, que ela é legal. advogada Ah, que e está legal. trabalhando com o mercado de capitais, trabalha malucamente, né, porque eu falo para ela: "Aproveita, tem que trabalhar mesmo, porque o Quantos anos ela tem? trabalho dignifica o homem", sabe assim? O Sim. trabalho, fortalece a gente em vários pontos, né, ele é uma via condutora de realização, né. E ela treina 7 da manhã, vai pra praia fazer futevôlei 7 da manhã.
né. Gostoso, hein. Ela Investi em mora onde? dormir, gostaria de estar dormindo, Ela mas não. ela mora onde? Ela mora no Rio. Ah, que delícia. Você É, gosta do Rio, né? eu adoro o Rio. Ah, Eu sou uma carioca emprestada, que eu nasci em Brasília, né, mas você morei no nasceu em Rio Brasília? mas morei no Rio 12 anos e sou muito apaixonada pelo Rio. Cara, Adoro o Rio. Hoje eu vou se mais para passeio, acho que dificilmente eu moraria lá, porque os nossos governantes conseguiram acabar com o Rio de Janeiro, né? Que a gente só tem gente que rouba, né? O poder público, infelizmente, é uma dificuldade a gente achar alguém honesto. difícil, né, Então o Fê? Rio tá muito pouco civilizado. Acho que na verdade o país está muito pouco civilizado de um modo geral, mas o Rio perdeu muito, assim. Mercado de trabalho perdeu muito, mas eu sou uma apaixonada pelo Rio, acho que é a cidade mais bonita do mundo, assim. E você só tem ela de filho? Não, tenho 3. Você tem 3 Tenho filhos? 3 Ah, filhos. qual o nome dos outros 2? Guilherme e Pedro. Guilherme, É, Pedro. Quantos são anos eles 3 têm? filhos. O Guilherme tem 26, a Gabi 25 e o Pedro 20. Escadinha? Escadinha, Cara, escadinha. e eles já estão a filhota Eu espero que já eles tá na área de direito, eu né? espero que eles não façam como eu tive filho muito cedo, eu falo para eles: "Gente, demora para ter filho, tenha filho lá pelos seus 30, 40, para você aproveitar um pouquinho mais, né, a vida", porque ter filho hoje em dia quando eu tive foi um pouco mais fácil, Você acha que hoje seria mais mas complicado, hoje assim? está mais difícil, né, É. tá bem mais difícil, por uma questão de segurança, por uma questão financeira, né, tá mais caro hoje ter filho, tá mais difícil ter filho em termos de segurança mesmo, né. Então eu falo para eles: "Demorem bastante para ter, porque é uma entrega também, né". E na e hoje a gente tem os pais estão disputando com o celular, né? Então acho que hoje também a Porque gente eles querem, né. Na minha opinião, eu sou uma pessoa de opiniões, assim, bem diretas. Na minha opinião, porque eles querem. Porque é cômodo para eles ir para o restaurante e entregar um celular para a criança não te criança de perturbar, 5, né. 6 anos, é. Deixa a criança lá no celular, porque ela não está te perturbando, você pode comer aqui em paz e o menino fica ali calado. Então, Até porque teve a lei, né, acho isso. da das escolas, né, proibirem, então quando viram que realmente os pais não tinham controle, É, vamos acho fazer uma isso, lei, né. acho isso. Eu sou do tempo em que meus filhos seguiam regras dentro de casa. Na verdade, eles seguem regras dentro da minha casa até hoje, coitados. Certo. Tá certo, né. Até hoje. E deu tudo certo, né. Tudo certo, são ótimos, não tiveram trauma nenhum. Achei até que fossem ficar meio traumatizados, porque eu fui uma mãe muito rígida, mas porque eu tive uma mãe muito rígida, minha mãe é espanhola, então, assim, imagina. Mas ninguém teve trauma não, são ótimos. Todo mundo elogia, diz que eles são educadíssimos, vão super bem no que fazem, porque são muito comprometidos, são responsáveis, são disciplinados, porque a gente sempre teve muita disciplina em casa. Acho que isso não faz mal não, só faz bem, sabe? Impor regras e É você ter as regras claras tá, e muito afeto. Eu acho que a grande balança disso tudo é o afeto, o afeto. né. Então eles ficaram muito de castigo. Ih, meus filhos apanharam, era uma coisa assim, a minha educação foi super rígida, mas Uhum. tinha muito afeto mesmo. Tinha de fato um amor profundo, uma dedicação, a gente deixava de fazer coisas, que a gente estava muito afim de fazer, porque a gente queria fazer com eles alguma outra coisa, né. Isso prepara eles para o mercado também, né, porque às vezes a gente vê um pessoal que se você falar um pouco mais duro, o cara já começa a É, chorar, cheio de então, a mimimi, vida é né, essa, meio dura mesmo, né. né, a vida é meio dura. Você pega aí um pessoal aí na acho que nas suas consultorias que você fala assim: "Mano, não é pra tanto, né, mas É, por que você tá tão assim, por que isso te é, incomodou tanto, né?" é. E eu falo, né, Você fala mesmo. eu falo mesmo. E no fundo, o que as pessoas que são assim hoje em dia, o que mais elas gostariam de ter tido era alguém orientando, dando o limite, né, trazendo um certo comando ali. Você é criança, você precisa de orientação, você precisa de comando. É. Mesmo o adolescente, eu me lembro que meu filho resolveu fazer crisma no último ano do segundo grau. Uhum. E assim, a minha mãe é super católica, mas eu sou uma católica meio
eu vou para Hum, onde sim, eu achar que a religião vai mais me acolher. Em certo. caso de morte, eu sou espírita, sabe assim? Entendi. No meu dia a dia, eu sou budista e sou católica, assim, nos feriados santos, por Certo. respeito à minha mãe. Eu sou meio assim. Aham. E ele falou: "Ah, vou fazer crisma". Eu falei: "Pô, que crisma? Tá bom, mas assim, eu por mim você não precisa fazer, filho", porque minha mãe queria que eu crismasse, né. Ah, sim, Eu tinha um fiz, eu fiz primeira comunhão, porque para minha mãe era importante, sim, sabe sim. assim? Uhum. Eu falei: "Filho, mas você já fez primeira comunhão, não precisa". "Não, quero fazer crisma, quero crismar, porque todo mundo vai crismar". Eu falei: "Ah, tá bom, então crisma, né". Era sábado o dia da aula. E aí a Gabriela fez e ele fez também, eles têm 1 ano de diferença os 2, Aham, e na escola também é assim, mas eles fizeram a mesma turma de crisma, aham. naquele ano. E aí chegou no final do ano, todo sábado ele ia para esse negócio e tal, e eu achando um desperdício de tempo, né, mas tudo Sim, bem, quer uhum, fazer, faz, né, tá bom. Aí chegou no final do ano, ele: "Ai mãe, as passagens para o Rio estão baratas", e a gente morou muitos anos no Rio, eles têm amigos no Rio, né. uhum, Nessa época ele ainda morava aqui em São Paulo, agora ele mora no Rio também. E ele falou: "Mãe, as passagens para o Rio estão baratas, vou pedir para o pai para comprar, porque é aniversário do Salgado", que é um amigo dele. Aniversário do Salgado, eu quero ir no aniversário, no sábado. Eu falei: "Ah, tá bom, tá bem baratinha mesmo, tá 200 pila a passagem". Eu falei: "Ah, fala para seu pai então compra, você vai ficar onde, na casa do Salgado?". "É, eu fico na casa do Salgado". "Ah, tá bom". Isso era tipo, sei lá, domingo. hum, Aí quando foi terça-feira, assim, ele não falou mais nada, a Gabriela vira e fala: "Mãe, com que roupa que eu crismo? Posso ir com qualquer roupa e tal, né, tô pensando em ir com essa calça aqui, essa blusa branca, tá boa?". uhum, Falei: "Ah, tá ótimo filha, mas sim, assim, quando é a crisma?". "É sábado". Falei: "Sábado? Esse sábado?". "É". Eu falei: "Mas o Guilherme vai crismar numa turma diferente da sua?". "Não, não, é a mesma turma". ué, Eu falei: "Ué, não entendi, né". Aí fui, chamei, falei: "Gui, como é que ficou o negócio do Rio e tal?". "Ai, pô, eu não falei com o pai, mas já tô vendo a passagem aqui, já falei com o Salgado, vou falar com o pai hoje". Eu falei: "Ô Gui, mas assim, ó, a Gabriela falou que a crisma é sábado". "Eu não vou não crismar não". ué, Falei: "É o quê?". Falou: "Não, vou aniversário do Salgado". Falei: "Não, meu filho, você não vai para o aniversário do Salgado não, você vai crismar, agora você vai crismar. Você passou o ano inteiro, eu falei que você não precisava. Você passou o ano inteiro indo pra esse negócio dessa merda desse sábado, dessa merda dessa crisma. Agora você vai crismar". E aí, só que ele já estava com 17 anos, ah, né, tá. Uhum, um homem feito, maior que eu. sim, E aí ele subiu um pouco o tom de voz dele. "Eu vou sim para o Rio, não sei o quê, para o aniversário do Salgado que eu já falei". Ah, Rogério, a aí casa caiu. Estavam os 3 na sala, assim, estava o Pedro, a Gabriela e na época meu marido. Os 3 saíram da sala, assim, foram para o quarto, deixou eles me deixou sozinha lá com o Guilherme. Eu falei: "Olha só, eh, quem fala alto aqui sou eu. E você vai crismar no sábado. Ou você vai arrastado por mim, ou você vai pelas suas perninhas próprias, entendeu? E é o seguinte, me dá o celular que você tá de castigo e vai pro quarto". Aí ele: "Mãe", eu falei: "Mãe não". Peguei ele pelo braço, Rogério, levei ele pro quarto, enfiei, joguei ele dentro do quarto, peguei o celular e sem dar um pio, entendeu? Entendi. Aí saí, fui pro quarto, tomei banho, não sei o quê, isso era de noite. Aí dormi. No dia seguinte, devolvi o celular dele, falei: "Ó, tá aqui seu celular". Não falei mais nada. uhum. Aí passou um tempo, ele assim: "Mãe, queria falar com você. Mãezinha, queria falar com você". Falei: "O que que foi, filho? Pode falar". "Não, queria te dizer, assim, que eu vou crismar". Gabriela passou: "Não diga". Então é isso, entendeu? Adulto, você tem é isso, não queria fazer? Agora vai fazer. Fez a escolha, tem que ir, né. É, agora honra aí, entendeu? É que tem uma galera que, né, enfim, que começa um curso, não termina, É, então, começa o livro, não é termina, isso. começa uma série, não É termina, isso. e aí vai, né. Começa a fazer academia, Não não continua, continua, né, né. e aí quer que a vida tenha ciclos bem resolvidos, É, né. Se você não encaminha a vida para que ela tenha ciclos bem resolvidos, se você não se resolve com você mesmo, também para que os ciclos sejam bem resolvidos e prósperos, não adianta, né. Se você não fizer, não vai cair do céu. cara. Fê, chegamos a esse final de bate-papo aqui com você, né, e geralmente eu deixo uma última pergunta, que é a seguinte: imagine que
milhões de pessoas vão receber sua mensagem. Ou vai ser pelo WhatsApp, vai ser um vídeo, vai ser uma mensagem pelo outdoor, vai ser numa revista, vai ser no livro, né. Aliás, falar em livro, você está iniciando um projeto do livro, né. Na verdade, agora é um livro carreira solo, né, um livro Você meu. já teve um que era ser Eu coautora, né, fiz é isso? 5, 5 livros. que eu fui coautora no 5. E agora eu tô fazendo um meu sobre liderança tóxica. Uau! Na verdade, ambiente tóxico, né. E e é um livro bem interessante, porque eu peguei depoimentos de pessoas que tiveram experiências, eh, Negativas. negativas no mundo corporativo, e a gente mostra no livro como é que você sai disso, porque não adianta também só contar a história tóxica e fica por isso mesmo, né. Como É é um que livro, você uma ferramenta escapa? pra Como é que você escapa um pouco disso, né. Se é que dá para ensinar alguém a escapar disso, mas o uhum, recado vai ser sempre: "Olha para você", né. Por que que você ainda está nesse lugar? O que que te impede de sair de um ambiente tóxico? O que que te coloca nessa energia também? O que que faz você mergulhar mais e mais e mais e mais até adoecer, né? Por que esperar adoecer para sair? Porque como é que você se trata também, né? Porque tem um adoecimento seu também por, sim. por se manter num lugar desse, né? Então, é, eu tenho o livro, tá? Deve Quando sair esse ano. quando sair o livro, aí você Volto aqui. convida pô, com Claro que certeza, né, sim, claro com que sim. certeza. E aí voltando, imagine que milhões de pessoas vão receber sua mensagem. Que mensagem você gostaria de passar para quem está vendo nos vendo? Ô, Rogerinho, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem falou, já procurei, assim, eu acho que é uma frase perdida no espaço, assim, que eu acho que ela resume muito bem o que eu acredito, que é: "Você é o que espalha, não o que junta", Caraca, né. como que é? Repete aí. Você é o que você espalha, não o que você junta. Boa. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está espalhando, né, nas nossas relações, com as pessoas que convivem com a gente, com a nossa família, com o mundo mesmo. E aí isso se encaixa em tudo, assim. Repara o que você está comendo, o que que você está botando dentro do seu corpo, sabe? Que nível de saúde mental e física você espera ter quando você olha para o seu prato de comida, quando você olha para a sua atividade ou inatividade física, né? Quando você fala as coisas que você fala, cuide das suas palavras, porque elas vão impactar o outro de uma forma muitas vezes, felina, né, ácida, e é isso que você está espalhando, porque a gente é o que a gente está espalhando. Então, se a gente se cuida, a gente espalha coisas mais legais. Então, acho que é isso. Caraca, gente, que massa, hein, ó, que massa, hein. Fê, curtiu o bate-papo? Gostou do Muito! ambiente? Gostou? Fala um pouco aí. Agora eu quero o Cara, que que eu você achou gostei de dessa muito. ideia maluca aí? Eu achei muito incrível. Assim, eu acompanho essa ideia sua desde que ela era só uma ideia, né. Só uma ideia, é. E acho que a Rádio Conexão, ela já era um primeiro ensaio ali, Sim, né, de como é que a gente se comunica de um jeito mais natural, é, né, e faz a mensagem chegar de um jeito mais fácil para as pessoas também, acho que o certo. propósito sempre foi esse. Uhum, A diferença é que agora você tem uma estrutura que te permite juntar áudio, vídeo, sim, né, com qualidade. sim. A gente estava falando, é importantíssimo ter um apoiador para o projeto, para que esse projeto continue vivo, Pois né. é. Uhum. E acho uma super ideia importante, assim, dar voz para as pessoas, né. Porque é isso, de novo, é sobre escuta, sabe. É é é se importar com o outro, com o que o outro tem para dizer, com o que o outro tem para contar, com o que o outro tem para falar, com a história do outro, porque cada um de nós tem a sua história. As pessoas olham, assim, esses dias eu estava numa numa conversa com a Paula, uma amiga minha, sobre privilégios. Privilégios. Eu tenho uma compreensão meio diferente, assim, sobre privilégios, da grande maioria. Porque eu acho que o privilégio, ele acontece em algum ponto, mas tem algum
tem um ponto, a partir de algum ponto, que você precisa olhar para entender se de fato é um privilégio. Então, muita gente fala: "Ah, Fernanda, mas, né, você é branca, loira, eh não é feia, né, então você teve privilégios", Ah, né. sim. Ninguém sabe da minha história, assim, né. Os perrengue, né. Minha mãe se separou há, sei lá, 50 anos atrás, quando ninguém se separava, Imagina a né. dificuldade, é. A família toda foi contra. Ela se separou sem ficar com nada, porque o meu pai fez uma pressão do tipo: "Se você se separar, eu só dou a separação", o desquite na época, né, "se você não levar nada". E ela não levou nada, ela pegou uma filha numa mão, uma filha na outra e foi embora, entendeu. A gente está falando aí de, sei lá, 40 e poucos anos atrás. Isso era inimaginável, uma mulher sair sozinha há Verdade. 40 e poucos anos atrás, com 2 filhas, sem emprego, né, porque ela era estrangeira, então ela era nessa época do lar, e Quantos foi filhos tinha na época? eu e minha irmã só. Só você e sua irmã. E foi vender roupa de porta em porta. Ela começou a costurar lençol, fronha e tal, roupa de cama, e ia vender de porta em porta. E eu fui com ela. E aí ela aprimorou um pouco mais isso, acho que por isso que minha veia comercial é tão forte. Já foi Ela vendo logo aprimorou, cedo. porque ela tinha amigas que tinham, né, um poder aquisitivo bom, porque Tá. ainda estavam casadas, porque na época a mulher tinha, Tinha né, essa tinha dependência, essa né. dependência. Tá. A Uhum. minha, como não tinha mais o meu pai, Uhum. né, perdeu a renda A toda. renda, E aham. aí ela pegava a roupa das amigas que eram boas roupas e tal, e levava para uma praça para vender, a gente ficava vendendo na praça. Vinha o Rapa, a gente corria do Rapa, né. Olha só, Que Fê. privilégio é esse? Entende? Que privilégio foi esse que eu tive, né. "Ah, mas agora você está aqui, mora aqui no Jardins, tem um apartamento bom, você Uhum. tem uma empresa bacana e tal", mas olha aí, da onde que eu estava? Vendendo roupa na praça, fugindo do Rapa, com 6 anos de idade. Sabe? Então, eu fiz o segundo grau, magistério. Você sabe o que que a gente estuda no magistério? Só conteúdo de primeira a quarta série, Rogério. Eu não Nossa. estudei geografia geral, eu não estudei história geral, eu não estudei física, eu não estudei biologia, eu não estudei química, eu não estudei nada disso. O meu segundo grau eu não estudei nada disso. Matemática, só as 4 operações. Não estudei potência, não estudei raiz, não estudei nada. O que que eu tive que fazer? Bom, agora vou me ferrar para estudar, para compensar tudo que eu não aprendi nos 3 anos do ensino médio, porque eu preciso passar no vestibular. Peguei um caderno da FUVEST e me enfiei estudando em cima dele, né. Hoje a gente pode conversar sobre inteligência artificial, hoje a gente pode Sim. conversar sobre geopolítica, hoje a gente pode conversar sobre psicanálise, hoje a gente pode conversar sobre gestão de negócios, hoje a gente pode conversar sobre vários assuntos, porque eu estudei que nem gente grande, né. Podia ter estudado muito menos, e podia ter muito menos do que eu tenho hoje, em termos de realização Ou pessoal, podia se fazer de né. vítima pela situação, né. Isso, então, o privilégio ele até acontece de uma certa maneira, porque aí a Paula falou: "Pô, Fernanda, mas você é uma pessoa inteligente, né". Ah, se a gente considerar que ter inteligência é um privilégio, né, sou privilegiada, mas podia não ter feito nada com a minha inteligência, Sim. né. Então eu acho que os privilégios eles vêm acompanhados de muito esforço. Também, né. É claro que sempre tem as exceções, sempre tem o que se dá bem ali, porque, né, tem dinheiro de família, porque mas é tudo sobre esforço. Eu conheço muitos herdeiros de grandes fortunas que trabalham muito, sem precisar efetivamente Da trabalhar para ganhar dinheiro, né. entendi. Então eu acho que tem muito mais a ver com a atitude nossa do que com ter nascido assim, assado, cozido, frito. Com qual cor, com qual até porque para mim é isso, as pessoas são iguais. Caraca, olha, que podcast. Eu nem Pois lembro é. qual foi a pergunta que você fez, mas eu cheguei aí, nesse caminho. E eu também oh, posso falar? Eu também não lembro qual pergunta que eu fiz. Ah, eu Nem acho que essa é a magia do podcast, eu acho que essa é a magia da gente bater um papo, sem roteiro, é, né. Você chegou aqui, a gente conversou roteiro, e aí. vamos embora, né, vamos
dá o play aí, liga os E microfones. não é todo mundo que vai concordar com o que eu estou falando, não é Ah, todo e mundo que tá vai tudo bem, concordar com né. o que eu penso, não Sim, é todo mundo que vai pensar como eu penso, graças a Deus, não é que está tudo bem, sim. graças Ah, a sim, Deus, que sim. coisa boa que as pessoas pensam diferente, porque a gente pode aprender outras coisas, outros Sim, pontos de vista, considerar outros pontos de vista que a gente não está vendo, sabe. O que eu acredito hoje, penso hoje, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu não pensava, né. mudou, né. Então, eu mudei bastante, assim, eu mudei bastante para melhor, eu acho, sim. Que bom, Tenho muito orgulho aí da minha trajetória como legal, pessoa. que bom. Fê, muito obrigado, por essa oportunidade de estar com você aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, Amém, que você possa ser cada vez mais feliz e feliz, momentos felizes, né. amém. Agora eu tô sendo católica, você tá vendo, né. Amém. Agora Tô amém, sendo católica. católica. E tá tudo e tá tudo bem, né. Eh, e que você se realize nesse projeto, né, não projeto, mas de estar se capacitando nessa parte da psicanálise, né, que eu acho que é mega importante. Também Acho que acho. muita gente está precisando de pessoas para poder fazer essa escuta, né. É, pra tomar E em contato com algumas verdades que a gente sim, sente, mas não fala, né. sim, aquela dor interna, aquela viagem por dentro que dói, né. Uhum. E muito obrigado, viu. Eu que te agradeço. Quando sair o livro, me chama, tá. Eu vou te passar o contato da minha assessoria. É brincadeira, Isso. Não, você vai pensar brincadeira. que eu ainda vou usar esse espaço aqui para esse Ai, podcast, ai, meu Deus do garoto. céu, Nós ainda vamos brincadeira. fazer um negócio junto pra mim aqui. Ai, que Pode demais. acreditar. Que legal. É isso aí, gente. Esse foi o podcast com a Fernanda Muradas, aqui nos Jardins, na rua. É uma experiência incrível. E se essa mensagem tocou você, compartilha ela, né, nos seus grupos de trabalho, compartilha com a sua família, segue a gente no canal do YouTube e se inscreve, tá bom? E se você quer contar a sua história e conhece alguém que tem uma história ou uma história com Kombi, pois é, entre em contato com a gente também pelo direct aqui do Conexão Kombicast. Aliás, Fê, qual que é o como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? LinkedIn, @femuradas, Instagram, @setuconnection Tá, ou no meu celular, 11 tá. 99644 3898. Repita. 11 Hã. 99644 3898. Legal, gente. Pois é. Ó, entre em contato com ela. Se você tem uma empresa, está com dificuldade, precisa ter uma turma engajada, precisa ter resultado sustentável da sua empresa, Isso. né? Não é resultado por de qualquer forma, não, de qualquer jeito, não. Sustentável para o seu negócio. Entre em contato com a Fernanda Buradas, que eu tenho certeza que já vai dar muito certo. É uma profissional incrível, tá bom? Segue ele lá, segue ela lá e entre em contato com ela que se realmente você está precisando de um empurrão aí. E ó, é sem massagem, viu? Não é a consultoria dela é para realmente falar a verdade para você, tá bom? Gente, muito obrigado, que Deus te abençoe e que você siga a gente cada vez mais nas redes sociais e compartilha. Se tocou no seu coração, compartilha. Um abraço, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau.